Boa noite, queridos. É sempre uma alegria voltar a casa. Nós somos parte dessa família e é tão bom estar aqui porque vocês são tão preciosos, vocês são tão amorosos, vocês são carinhosos e nos recebem como família. Isso é muito bom. Amém? Eu sei que nós todos hoje vamos ter um culto mais do que abençoado. Amém. Nós já começamos vendo o poder da ressurreição em operação e nós vamos continuar na presença desse poder maravilhoso, né, que está entre nós para celebrar a vida de Jesus Cristo, para celebrar a sua vinda também. Então, bom demais estar aqui, feliz por estar com vocês. Certamente vamos nos ver em breve. Glória. Uau! Deus estava tratando comigo ali. Isso eu não vou interferir. Mas sabe que Deus sabe todas as coisas. E Deus moveu a autoridade máxima desta igreja a nos dar a oportunidade de poder dizer duas coisas. Irmãos, eu nunca estive tão exposto como eu estive nessa noite. Esse vai ser a primeira a um louvor de um nível de unção tão tremendo. Eu sei, vocês têm a responsabilidade e o compromisso de mergulhar com intensidade num nível de santidade ainda maior que Deus tem para esse tempo. Quando se propaga, se ensina, né, para uma dispensação de uma ênfase maior da adoração, no que se refere ao propósito da oração. Porque a adoração, quando dita de forma melódica em santidade, é um nível maior de oração que Deus pode receber em suas vidas. Então, mais compromisso para vocês. Eu quero, quando eu vim a próxima vez, eu possa ter esse sentimento. Eu estou falando de um sentimento mesmo, de poder ver densas nuvens de uma unção procedente da adoração feita com excelência e com qualidade. Amém. Muito obrigado. Amo vocês. A outra vem para cá. Irmãos, eu já tinha dito isso ao pastor em outras oportunidades. Comece a construir suas galerias. Comece a quebrar suas paredes. Porque isso quer chegar num nível de crescimento mais veloz e mais abundante. Deus tem que se agradar, porque aqui está sendo feito e aqui está sendo realizado. Através desta liderança, mas também através dessa sua disponibilidade, dessa sua rendição ao plano e ao propósito para essa cidade. Essa igreja ela vai receber uma marca. Não é que ela não tem, ela já tem, mas essa marca se intensificará. Não só para a região de Campinas, ela vai se estender para o norte, para o sul, para o leste. Irmão, não há paredes que vá sustentar, não há galerias que possa conter o acesso às multidões que aqui ocorrerão. E eu vou dizer, mas ele saiba que você é responsável e você deve estar comprometido com isso. A sua vida, uma vez em vida à luz da palavra, você não precisa dizer nada. Multidões virão porque você está vindo. Pessoas te seguirão porque você está caminhando a um lugar onde Deus está promovendo algo tão grande, tão tremendo, que marcará a nossa geração. Olhe para seu irmão e irmão. Deus está marcando a sua geração. Obrigado. Esse é o recado de Deus. Eu amo vocês. E sempre bom para servir. Obrigado, pastor. O Mauri, como vocês sabem, é o nosso pastor, né? O pastor aqui dos pastores de São Paulo. E nos tem pastoreado muito bem ele e sua esposa Marisete. Uma bênção muito grande para nós. Nós somos tão bem acolhidos. Aí, eu senti muito falando esses dias para o Tiago, né?
do bem que isso nos faz. Muito bom. Pastores precisam de pastores também. Amém? Aleluia. Tem um vídeo aí? Vamos soltar então. Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém. Que bom, depois de um ano e meio, estar de volta aqui. Muito obrigado ao pessoal do grupo de louvor. Você pode dar mais uma salva de palmas para o grupo de louvor? Realmente foi um ótimo momento onde pudemos louvar e adorar a Deus. Eu ratifico as palavras que meus pais já trouxeram aqui. E que noite abençoada já, queridos. Só em estar desfrutar dessa comunhão com vocês aqui, nós já somos alcançados, nós já somos edificados. Que bom conviver nesses dias com mais uma parte da família. É assim que nós nos sentimos em casa e convivendo com cada um de vocês. Obrigado por ter nos acolhido, por ter nos recebido, pastor Emílio e Débora, pelo carinho durante toda essa estadia. E eu creio que Deus tem algo para nós hoje à noite. Você está animado? Amém. Eu trago também um abraço do Guto, nosso presidente. Falava com ele ontem e sempre traz boas recomendações, sempre nutre também um carinho por cada um de vocês que está aqui. E eu sei que tempos novos têm chegado, tempos novos estão chegando. Amém? Se prepara para aquilo que Deus tem para o teu coração. Se prepara e pega com afinco. Como meu pai já falava, a responsabilidade de uma igreja, ela reside em cada um de nós. E você é parte dessa família. Amém? Para nós começarmos, eu queria abrir a Bíblia com você lá no livro de Hebreus, ler um versículo que você já conhece, tenho certeza, no capítulo 11. Livro de Hebreus, nós vamos falar um pouco hoje sobre fé. Diga comigo, fé. Fé. Diga comigo, eu sou da fé. Eu sou da fé. Sabe, queridos, nós somos uma igreja da fé. Não tem como negar, não tem como correr disso. Foi para isso que Deus nos chamou. Cada igreja, cada ministro, cada povo de Deus no Brasil tem um chamado específico, tem uma direção específica de Deus para correr. E a nossa direção é pregar a palavra da fé. Foi para isso que Deus chamou o pastor Bud para vir ao Brasil. E é isso que nós estamos fazendo, dando continuidade àquilo que ele começou. Diga comigo, eu sou da fé. Amém. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 1, que a fé, ela é a certeza. Diga comigo, certeza. De coisas que se esperam. Diga comigo mais uma vez, esperam. Ela é a convicção, diga comigo, convicção. De fato que não se vê. Um verso bem conhecido de cada um de nós, que nos ensina o que é a fé, um conceito que a palavra de Deus nos diz acerca do que é fé, como definir isso que é fé, qual é a natureza da fé, como aqui o título da nossa Bíblia fala. E o autor da carta aos Hebreus, ele traz para nós um conceito de que fé é uma certeza. Fé é a certeza das coisas que nós esperamos. Sabe, queridos, quando eu leio um verso como esse, eu consigo enxergar alguns pressupostos da fé. Essa palavra pressuposto é uma palavra complicada, mas que quer dizer nada mais, nada menos do que algo que precisa existir antes da fé. Só para trazer um exemplo para vocês, quando a gente teve Esther aqui na frente sendo apresentada hoje à noite, a gente via uma bebezinha, né? Uma bebezinha linda. E quando nós vemos um bebezinho no mundo, aqui na terra, convivendo conosco, de uma coisa nós temos certeza: esse bebezinho tem um pai e esse bebezinho tem uma mãe. Não é assim? Porque só se chega no bebezinho depois de ter um pai e ter uma mãe. Você concorda comigo? Então a gente pode dizer que antes de existir um bebê, precisam existir duas pessoas. Precisa existir o pai e precisa existir a mãe. Quando você vê uma garrafa de suco de uva integral, por exemplo, o que é que você sabe com certeza que existia antes de existir aquele suco de uva? Muito bem, existia a uva, porque sem uva a gente não consegue o quê? Suco de uva. Então o pressuposto é algo que vem antes daquilo que precisa dele para existir.
E eu consigo enxergar, queridos, nesse texto que a palavra nos ensina, que antes de existir a fé, nós precisamos constatar a existência de alguns elementos. Antes de existir a fé, precisa haver certeza. Certeza, queridos, não é uma forte tendência. Certeza não é uma quase certeza. Certeza, ela não dá margem para qualquer tipo de dúvida. Antes de existir fé, precisa existir certeza. Diga comigo, certeza. Certeza. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos. O que me diz também que antes de haver fé, precisa haver no nosso coração uma expectativa de que algo aconteça. Sempre que nós temos expectativa, algo vai acontecer. Se nós esperamos qualquer coisa vai acontecer. Se nós queremos receber de Deus, mas se ele mandar uma coisinha já está bom, ele vai mandar uma coisinha, já vai estar bom, e você vai ter recebido aquilo que esperava. Se você não espera nada de Deus, ele não vai fazer nada por você, e você vai ter tido aquilo que esperava receber. Agora, querido, se você espera receber grandes coisas de Deus, é exatamente isso que Ele está desejoso para fazer com você. A Bíblia diz nesse mesmo capítulo que Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele está esperando você buscá-lo com expectativa para que Ele possa trazer a manifestação daquilo que você tem crido. Sabe, se eu fosse você, eu começava a repensar um pouco as minhas expectativas. Eu começava a rever um pouco aquilo que eu tenho esperado de Deus. Porque uma coisa é certa, que você espera, com certeza, a Bíblia diz que vai acontecer. A isso a Bíblia chama de fé, a certeza das coisas que esperamos. Sem fé, sem certeza, nós não estamos falando de fé. Sem expectativa, nós não estamos falando de fé. A Bíblia fala ainda que a fé é a convicção. Quais são, queridos, as convicções que nós temos nutrido em nosso coração? Sabe, convicções não são opiniões. Convicções não são pensamentos. Convicções não são pontos de vista. Convicção, ela não dá também espaço para dúvida. É por isso que Paulo orava tanto por aquelas igrejas que ele pastoreava e ele dizia: olha, eu oro para que você seja plenamente convicto daquilo que Deus te chamou para fazer. Porque, queridos, quando nós estamos plenamente convictos acerca de Deus, nada pode nos parar. Nada pode parar um homem, nada pode parar uma mulher cheia de convicção em seu coração. A gente tem umas ideias, a gente tem uns pensamentos, mas até que isso se torne convicção, existe um caminho a ser percorrido. E esse caminho, a palavra de Deus diz que é um caminho de fé. A fé, ela é a convicção de fatos. Diga comigo, fatos. Sabe, nós somos muito acostumados e dizemos até com muita facilidade: olha, contra fatos não há o que, gente? Argumentos. Se alguém olha para mim e diz: olha, eu gostei muito dessa sua blusa verde, nós vamos com certeza pensar que se trata de uma pessoa o quê? Daltônica. Porque todo mundo está vendo que a minha blusa é o quê, gente? Rosa. Eu nem pensei nesse exemplo quando eu coloquei uma blusa rosa, para não ressaltar tanto, né? Mas, vamos lá. Já foi. Sem problema. Obrigado, pastor, pela ajuda. Salmão, quase. Queridos, contra fatos não há argumento. Nós poderíamos passar a noite toda discutindo sobre qual seria a cor da camisa, mas uma coisa a gente teria certeza: se alguém está dizendo que não é rosa ou salmão, trata-se de alguém com um problema visual, um problema de vista, né? Tem alguma questão genética aí que impede que ela enxergue as cores como são. Porque nós dizemos com facilidade: contra fatos não há argumentos. Nós estamos muito acostumados a achar que fato é aquilo que nós somente podemos ver. Quando a Bíblia está trazendo para nós uma realidade um pouco diferente. Ela está dizendo que nós precisamos olhar para outros lugares. Ela está dizendo que nós precisamos abrir os nossos olhos para outras realidades.
Porque existem coisas que Deus diz que são fatos, mas que nós não vemos. Não é simplesmente pelo fato de não vermos que essas coisas elas deixam de ser fatos. A fé, ela é a convicção, queridos, dessas realidades que muitas vezes nós não estamos enxergando ainda. É quando nós vamos no médico e o médico diz: olha, você está bem doente. E você diz: é verdade. Mas existe também uma outra realidade que não deixa de ser fato. É o fato que eu estou doente aqui. Mas a Bíblia diz que existe outro fato: eu sou sarado. E aí você pode escolher qual dos dois fatos você vai se apegar com ele. Não é simplesmente porque nós não vemos a princípio que não estamos falando de coisas que não são reais. Nós precisamos mudar um pouco a forma como pensamos e até a forma como enxergamos as coisas, porque às vezes nós achamos que real é somente isso aqui que a gente consegue ver, quando na verdade a Bíblia diz que tudo isso que a gente vê é somente o quê? Passageiro. E que tudo isso que hoje a gente vê foi formado a partir de fatos que nós não vemos. Não é só pelo fato de não vermos que não se tratam de verdades absolutas. A verdade absoluta para nós, queridos, que cremos na palavra, é a realidade que Deus traz para nós aqui. Não importa o que o mundo diga, não importa o que nós pensemos, não importa o que digam os jornais, os exames ou aquilo que nós estamos vendo. A Bíblia traz para nós realidades que são fatos que nós não vemos. A Bíblia fala da fé, queridos, como algo que pode ser medido. Romanos 12:3 fala que cada um de nós recebeu o quê? Uma medida de fé. Uma medida é uma coisa delimitada, não é? Uma coisa que você pode mensurar, que você pode medir, que você pode constatar. Parece que quando a Bíblia fala dessa forma, que a fé é quase que uma coisa concreta. Não é pelo fato dela ser concreta que ela pode deixar ou não de ser medida, porque o próprio Jesus ele falava de fé grande, de fé pequena, ele falava de muita fé, ele falava de pouca fé, ele falava de fé que havia sido suficiente para fazer alguma coisa, da mesma forma que falava que coisas não puderam ser feitas, porque a fé tinha sido insuficiente. Abre comigo a tua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 17. O Evangelho de Mateus, eu quero ler com você no capítulo 17. Eu quero ler o verso 20. A partir do verso 20. Os discípulos haviam tentado nessa ocasião aqui, você pode ler em casa posteriormente o texto completo da palavra. Eles tinham tentado expulsar o demônio e não haviam conseguido. E eles caminhavam com Jesus e se questionaram por que não haviam podido expulsar aquele demônio. E aí Jesus ele responde no verso 20. Ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada, diga comigo, nada vos será impossível. Olha, queridos, que verdade grandiosa da palavra de Deus. Jesus está dizendo: olha, você só precisa ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Se você tiver a fé desse tamanho, você vai poder dizer a esta montanha, a este monte: passa daqui para acolá, e ele vai passar. Nada vos será impossível. Sabe, queridos, às vezes quando a gente lê um verso como esse, passa desapercebido por nós, e nós achamos que Jesus está falando de Deus, que para Deus nada será impossível. E a gente até sabe que isso é verdade, porque a palavra diz que a possibilidade para o homem, a impossibilidade para o homem, ela se torna uma possibilidade para Deus. Deus ele é ilimitado, ele é onipotente, ele é o todo-poderoso. Para ele não existem o quê? Impossíveis. Isso é claro. Tudo para ele é possível, mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus ele não está falando sobre Deus aqui. Jesus ele disse: olha, vocês que agora mesmo não conseguiram
expulsar um demônio, se vocês tiverem a fé pequenininha do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer a esse monte, passa daqui para colar, e nada vos será impossível. Quando Jesus falava, querido, sobre o potencial de realização da fé, ele não apontava para Deus, ele apontava para você. Que Deus é o Deus do impossível, a gente já sabe, mas e você? Você é um crente do impossível? É claro que a gente sabe que Deus é o Deus do impossível, mas nessa noite eu estou falando com você. E a Bíblia diz que você pode fazer isso desde que tenha a fé do tamanho de um grão de mostarda. Quem foi que já viu aqui um grão de mostarda? Coisa boa, um bom número, principalmente do lado direito, né? Não sei porquê, mas quando a gente faz o rema, geralmente, o pessoal mostra, né? Tem o costume de mostrar um grãozinho de mostarda. Mas para quem não viu ainda um grão de mostarda, eu quero trazer uma comparação parecida para você. Quem foi que já comeu um hambúrguer aqui? Somente vocês. Os outros não comeram um hambúrguer. Um hambúrguer é um pão, né? Uma carne, queijo, salada. E geralmente em cima desse pão de hambúrguer tem umas sementinhas que a gente chama de quê, gente? Olha aí que maravilha, gergelim. E o grão de mostarda, ele não tem aquele formato, mas ele tem um tamanho parecido com um grão de gergelim. Mais ou menos daquele calibre ali, a semente, o grão. E Jesus está dizendo, olha, se a fé for daquele tamanho, você vai dizer a esse monte, ergue-te e lança-te daqui para acolá. E isso vai acontecer. Sabe, gente, quando a gente lê um versículo como esse, às vezes a gente fica até meio desanimado. Porque a gente acha que é tão pequenininho, mas tão pequenininho que não tem como funcionar direito. A gente fica até desencorajado. Não, mas se ele tivesse sido do tamanho de uma jaca, né? Aí a gente ia correr para ter essa fé. Mas do tamanho de um grão de mostarda, a gente acaba fazendo uma leitura equivocada daquilo que Jesus quis nos dizer aqui. A gente costuma associar coisas poderosas a um tamanho maior. A gente acha que quanto maior uma coisa, melhor ela funciona. Não é assim? Não, se fosse uma fé grande, aí tá certo. Mas é uma fezinha, não tamanho de nada assim, não, é só uma fezinha, né? A gente está muito acostumado a pensar de uma forma natural. E a gente acaba lendo um versículo desse poderoso e acaba não compreendendo exatamente o que Jesus ele quis dizer para nós. Quando eu leio esse versículo, querido, sempre vem para mim a lembrança de uma coisa que a gente gosta de fazer lá no Nordeste, inclusive agora no mês de junho. Nós temos as festividades juninas e lá existe uma época do mês que o pessoal gosta de acender uma fogueira para assar milho, né? E comer comidas típicas de milho, pamonha, canjica, né? E tem uma parte que gosta de soltar fogos de artifício. Quem foi que já soltou fogos de artifício aqui alguma vez? O pessoal gosta de fogos, levantando a mão timidamente, né? O pessoal gosta de fogos de artifício aqui também? Alguns gostam, né? Lá a gente tem algumas bombas que a gente gosta de soltar. E tem uma bomba que particularmente eu gosto. Quando eu era muito pequeno, minha mãe nunca deixava não soltar a bomba. Mas agora que ela está morando longe, eu solto lá e não dá para ouvir daqui, né? Então está tudo tranquilo. Não dá para escutar daqui não. Mas a gente tem uma bomba que a gente gosta de soltar que chama bomba cordão. Eu nem sei se tem aqui. Mas ela é uma cápsulazinha de papelão e você coloca a pólvora, você não, mas o artesão coloca a pólvora dentro e um pavio e ele lacra ela com uma linha, por isso que chama bomba cordão. Ele enrola ela toda com uma linha, vai assim, fica bem enroladinha. Aí você acende o pavio e ela estoura. E ela tem um tiro bem seco, uma bomba relativamente forte. Eu não sou especialista em artefatos explosivos não, mas ela é uma bomba forte. E a gente tem a bomba cordão pequena, ela é mais ou menos desse tamanho aqui. E uma das vezes a gente brincando, soltou ela sem querer, ela ficou perto de uma cadeira daquelas de plástico e ela trucidou a cadeira, ficou uma cadeira reduzida a pequenos pedacinhos assim. Então ela é uma bomba forte, desse tamanho. A gente tem também uma bomba cordão média, que ela é mais ou menos desse tamanho. E aí a gente imagina que se a pequena ela faz um estrago daquele, a média com certeza faz o que, gente? Um estrago maior. A média ela tem um tiro mais forte, você sente um impacto maior, o barulho é maior.
Por quê? Porque a bomba ela é maior. E a gente tem ainda também o que a gente chama de bomba cordão grande. Essa é mais ou menos desse tamanho. Essa você nem encontra em todo bazar de fogos, não. Você chega lá e diz, e aí, tem aquela, o cara não fala que não é aquela, né? Por quê? Porque nem está exposta lá, porque ela é maior. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Se a bomba cordão pequena, ela tem um tiro bom, e a média, ela tem um tiro maior, a grande tem um tiro o quê, gente? Gigante, maior, exatamente. O pastor Bud, ele tinha uma bomba cordão dessa em cima da mesa dele, ele gostava dessa bomba lá, porque ela era forte. E um dia chegou um americano, eu acho que ele teve até aqui, o pastor Scott Webb, né? E ele disse, o que é isso, Bud? E ele disse, não, é uma bomba, isso é bomba, né? E aí ele pediu para estourar ela para ver, porque é diferente o jeito que faz bomba lá nos Estados Unidos e daqui. E aí ele foi lá para um cantinho, perto do muro, e ele estourou aquela bomba lá e ela ecoou e fez um barulho muito grande. Essa bomba cordão grande, ela tem um potencial de explosão maior do que a média e bem maior do que a pequena. E a gente costuma pensar assim, não é, queridos, na nossa vida? Se eu chegasse para você com uma bomba cordão bem grande desse tamanho, você ia imaginar o quê? Eu estava querendo derrubar a igreja, né? Mas eu quero perguntar, você ia imaginar que ela era mais poderosa ou menos poderosa? Claro, porque nós estamos acostumados a pensar que quanto maior uma coisa, melhor ela é. Aí chega Jesus na Bíblia e diz que se a gente tivesse a fé pequenininha do tamanho do grão de mostarda, resolvia a parada toda da nossa vida, não tinha nada que era impossível. Aí a gente não leva muita fé, a gente não acredita muito. Por quê? Porque esse raciocínio vem para nós na hora. Ah não, para fazer grandes coisas eu preciso de uma grande fé. Só que, queridos, esse raciocínio da bomba, ele é verdadeiro, mas ele não é aplicável para toda e qualquer situação. Eu não me recordo, eu falei para você que a grande ela teria mais ou menos esse tamanho. E é um volume expressivo, né? Expressivo. É um pouco menor do que esse copo aqui, por exemplo. Seria mais ou menos nessa faixa de água. É uma bomba grande. Agora, na Segunda Guerra Mundial, houveram alguns bombardeios e agora está até fazendo aniversário, né, desse tempo aí. O Barack Obama essa semana esteve lá em Hiroshima, né? E eu não sei se você se recorda do evento que aconteceu, a destruição de uma cidade inteira por um tipo de bomba que foi arremessada de um avião. Que bomba era essa, gente? Uma bomba atômica, né? Uma bomba atômica. Você conhece a história e você pode pensar, ah, Tiago, mas se essa bomba ela foi jogada de um avião, é porque era uma bomba o quê, gente? Era grande, não dava para segurar na mão assim como uma bomba cordão, né? Essa bomba ela é conduzida no míssil. E às vezes a gente costuma confundir o meio de transporte da bomba, que é o míssil, com a bomba. A bomba ela é composta de um material radioativo, às vezes urânio enriquecido, a depender da situação. E essa bomba, ou ogiva, que seria nessa situação o nome mais adequado, essa ogiva nuclear, ela viaja no míssil. Então quando a gente vê o avião jogando um míssil assim, aquilo não é a bomba. Aquele míssil é o meio de transporte que vai levar a bomba até o lugar onde se planeja que ela exploda. Por que Tiago não joga no avião? Porque o avião vai guiado por um piloto. E o piloto poderia morrer quando entrasse numa área de território inimigo. Então ele vai até um certo ponto e de lá ele lança um míssil. E esse míssil ele é um veículo eletronicamente conduzido, eletronicamente guiado, teleguiado, e ele vai até o ponto onde se programa a destruição. Eu não sei se você já leu um pouco sobre isso, talvez você esteja pensando, ah, eu estou vendo que você gosta dessas explosões aí, né? Mas eu não gosto tanto não, eu sou mais pacífico. Eu sou pacífico também, tá? É só para fins didáticos, né? Mas a ogiva nuclear, ela tem aproximadamente o tamanho de uma bola de tênis. Ou seja, uma bomba que tem o tamanho de uma bola de tênis e foi capaz de destruir o que, gente? Toda uma cidade.
Se nós estivéssemos usando ainda aquele mesmo raciocínio da bomba cordão, o que era que teria acontecido com essa bomba que acabou destruindo uma cidade? Ela teria uma explosão até menor, porque ela tem um tamanho menor do que essa bomba que eu acabei de falar para vocês, a bomba cordão grande. Agora, o que é que muda de uma bomba cordão para uma bomba nuclear? Principalmente, porque mudam muitas coisas, na verdade. Mas o que é que muda principalmente? A substância. O que muda principalmente é o material do qual a bomba é feita. Ou seja, quando ela deveria ser maior, pelo fato de se ter usado um outro material, a gente conseguiu usar até menos, mas resolveu aquilo que precisava ou causou o desastre que se planejava naquela ocasião. Sabe, queridos, nem sempre aquilo que é maior dá mais resultado. Às vezes, quando o material de uma coisa é diferente, a gente consegue um resultado maior com pouca coisa. Não é assim, por exemplo, com a pimenta. Você vê aquela pimenta grande lá, aí você vê uma pequenininha. Aí o pessoal diz, rapaz, cuidado com essa pequenininha. Mas a pequena não é menor do que a grande? Então ela deveria ser mais fraca. Mas quando muda a composição, quando muda o material, quando aquela pequenininha ela é mais forte do que a grande, o que é que o pessoal diz? Olha, cuidado com essa pequenininha. Cuidado porque ela é forte. Cuidado porque ela é poderosa. Sabe, queridos, quando Jesus ele disse que só no tamanhozinho de um grão de mostarda resolvia a nossa vida, ele conhecia o material do qual ele estava falando. Nem sempre aquilo que é maior traz resultados maiores. A depender da substância que nós estamos falando, Deus ele sabia que isso seria suficiente para nós. É do mesmo jeito que a pimenta, olha, é pequenininha, mas é poderosa. É pequenininha, mas o estrago é grande. Jesus, queridos, ele conhecia o material do qual ele estava falando, porque a Bíblia diz que foi por meio da fé que os mundos eles foram formados. Foi por meio da fé que Deus criou tudo isso que a gente vê. E quando Deus criou tudo isso que a gente vê, Jesus estava com ele. Jesus ele via. E foi por isso que ele disse, olha, é pequeno, mas resolve o que você está precisando. Agora, muitas vezes a gente fica querendo uma fé tão grande para transportar uma montanha, quando na verdade não foi isso que Jesus disse. Jesus ele disse, olha, se você tiver uma fé pequenininha, vai acontecer o quê? Quem será que captou? Verso 20. Pois, em verdade, vos digo, que se tiveres fé como um grão de mostarda, passareis esse monte daqui para acolá. É isso que o versículo diz? Opa, teve gente que atentou ali. Jesus ele não disse, queridos, que a nossa fé ela iria transportar o monte de um lugar para outro. Quem era que ia fazer esse transporte para nós? As nossas palavras. A fé, queridos, ela só seria suficiente para você abrir a boca e sair de um estágio de repouso. Sabe por que a gente não está vendo muitas vezes o resultado daquilo que a gente está querendo? Porque está faltando abrir a boca e falar. Deus ele não te criou para ficar calado, não. Jesus ele nos ensina que a mesma Deus, olha, se Deus ele precisou falar para criar o universo, por que você acha que você vai resolver tudo caladinho? Foi Deus, ele podia fazer o que quisesse, e ele disse, haja luz. Sabe, queridos, Deus, ele não ficou caladinho, ele precisou colocar para fora aquilo que ele acreditava, e muitas vezes a gente não está vendo os resultados que quer, porque não está colocando para fora aquilo que a gente acredita. A fé, queridos, ela se manifesta por meio de crer no coração, mas também falar com a boca. Um crente calado é um crente derrotado. Por que nós somos assim tão tímidos? Você só precisa de um pouquinho de fé. E se você tiver esse pouquinho, a Bíblia diz que Jesus já depositou, Deus já depositou no teu coração. Abra a tua boca e fala, abra a tua boca e declara. Começa a declarar aquilo que você quer ver. Foi exatamente assim que Deus fez. Ele não declarou aquilo que ele tinha. Estava tudo escuro.
Não é? E ele não ficou dizendo, é muitas trevas. É muitas trevas. É trevas demais, viu? Densas trevas. Não foi isso que Deus fez. Ele não falou o que ele tinha, ele falou o que ele queria. Ele disse, haja luz. Porque muitas vezes a gente está falando tanto só o que tem. Está muito difícil. Eita, é muita crise, é muito desemprego, é isso. Vai ter o que está falando. Agora, se a gente quer, queridos, mudar a situação do nosso dia, é melhor a gente começar a parar de falar o que tem e começar a falar o que quer. A Bíblia diz, olha, eu criei, por isso falei. Primeiro, queridos, a gente crê. Depois, a gente fala. Mas o que é interessante sobre a fé também é que a fé, ela funciona mediante um mecanismo de retroalimentação. Olha que palavra complexa, não é? Mas que quer dizer somente o seguinte: um mecanismo retroalimentável é um mecanismo cujos resultados eles alimentam o próprio mecanismo. Vamos pensar comigo. Você está na sua conta bancária. Aí você por algum motivo entrou no cheque especial. Misericórdia, né? Pode dizer misericórdia, porque aí você entra no cheque especial, fica R$100 negativo sua conta. Aí tem um juros lá de 800%, um jurozinho baixo, né, hoje. E aí você, daqui a pouco, não deve mais R$100. Você deve quanto? 108, por exemplo. Aí se você não consegue repor aquele dinheiro, o que é que acontece no mês seguinte? Os juros, eles não vão contar em cima de 100. Eles vão contar em cima de quem? 108. E aí você saiu de uma dívida e rapidamente você está numa montanha. Era bom se a mesma realidade, o mesmo princípio ele se aplica também para a nossa poupança, né? Era bom que fosse na mesma proporção, mas você bota R$100 na poupança. Daqui a pouco você tem R$100,04 no outro mês. Não é? É encorajador você investir. Mas no mês seguinte, os juros vão incidir em cima de quanto? Não vai ser em cima dos 100, vai ser em cima dos R$100,04. E aí você já vai ter R$100,09. Cuidado para não ficar rico muito rápido, tá bom? Porque a soberba vai chegar no coração. Calma, vai devagar. Mas não é interessante? Você coloca uma coisa e ela dá um resultado. Mas aquele resultado já passa a fazer parte da coisa. E aí traz outro resultado. E aí o resultado já passa a fazer parte da coisa. E aí traz outro resultado. A Bíblia diz para nós o seguinte: olha, eu criei, por isso eu falei. Mas lá em Romanos capítulo 4, verso 20, a Bíblia diz o seguinte: que Abraão, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Você está indo para lá, eu vou aguardar. Abraão não, Romanos 4, 20. Você conhece a história de Abraão, ele não poderia ter filho, Deus disse que ele seria pai de muitas nações. Abraão, a princípio, ficou meio incrédulo, deu uma risadinha. Depois Deus veio para Sara, falou com Sara. Sara achou difícil também, ficou pensando, se fosse, né? Por quê? Porque já era velho, já tinha idade. E aí, a Bíblia diz que Abraão, ele saiu desse momento de incredulidade. Porque às vezes, quando nós olhamos para Abraão e achamos ele o pai da fé, como a Bíblia diz, o pai dos que são da fé, a gente acha que ele já nasceu assim. Só que, na verdade, quando Deus disse que ele seria pai de muitas nações, ele riu do seu coração. Ele não acreditou muito naquilo que Deus havia dito. Como é que alguém sai desse estágio de não acreditar para ser alguém que é um exemplo de fé para todo mundo? Abraão, ele sem enfraquecer na fé, verso 19, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Sabe, queridos, quanto mais você anda em fé, mais você vai andar em fé. A Bíblia diz, olha, eu criei, por isso é que eu falei. E aí você fala, mas quando você fala, você crê mais. Quanto mais você fala, você crê mais. Quanto mais você fala, mais você crê. Você vai fortalecendo a sua fé, dando glórias a Deus. Quer edificar a sua fé? Judas fala sobre orar no Espírito.
Mas a Bíblia também nos ensina que quanto mais nós fortalecemos essa convicção dentro de nós, mais a nossa fé ela vai crescer. É por isso que eu costumo dizer que a fé ela é um mecanismo de retroalimentação. Primeiro você crê para depois falar. Mas uma vez que você começa a falar, mais ainda você vai crer. Não foi exatamente isso que Jesus disse? Olha, se você disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, não duvidando no seu coração, ou seja, primeiro você tem que ter no seu coração um estágio de convicção, mas aí depois você fala. E queridos, isso que nós falamos vai acontecer. A gente só precisa de um pouco de fé para ser ousado e falar. Nós não podemos ser tímidos. Alguns exemplos que diz da palavra de Deus me mostram que essa fala, essa crença, esse sistema de crença e fala, ele tem um potencial tão grande, mas é um potencial tão grande que às vezes a gente vive à margem, sem ter nunca nada daquilo que podemos desfrutar à luz da palavra. E queria dizer, eu não estou falando só sobre você declarar que vai ter uma casa nova, vai ter um carro novo, isso é bom, mas a fé ela é muito mais do que isso. A fé, queria dizer, ela constrói o nosso sistema de comunhão com Deus, ela edifica em nós a realidade que a palavra de Deus já conquistou para nós, ela nos tira de um patamar, de um lamaçal, como a Bíblia diz, e nos coloca num lugar diferenciado. Sabe, todo mundo vai sofrer, o mundo vai se acabar, a coisa vai ficar ruim, mas nós temos que melhorar a cada dia. Não é quando está escuro que a luz brilha? Se estiver tudo muito claro, uma luzinha não faz diferença não. Agora, quando o negócio está em trevas, Jesus ele diz, olha, vocês são a luz do mundo. Ou seja, não é uma luz para o mundo. Se não for a nossa luz, queridos, esse mundo aí fica em trevas mesmo. Nós somos a luz do mundo. Aleluia. Sabe, está na hora da gente começar a viver um novo nível de fé. Olha, Paulo ele fala lá em Hebreus, em Romanos, capítulo 10, verso 8, o seguinte: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. O pessoal acusa a gente, porque diz que a gente inventou esse negócio de palavra da fé. Ah, se fosse, quem me dera. Mas Paulo já inventou faz muito tempo. Paulo, inspirado pelo Espírito, ele disse, olha, tem um tipo de palavra, chama-se palavra da fé. E essa palavra da fé, ela acontece quando a palavra ela está no seu coração e também na sua boca. Sabe, querido, se ela está só no nosso coração, é outra palavra. É até palavra de Deus, talvez. Mas não é palavra da fé. Para ser palavra da fé, tem que estar em dois lugares. Tem que estar onde, gente? Tem que estar na boca e tem que estar no coração. Enquanto nós estivermos calados, nós não vamos desfrutar o potencial daquilo que Deus planejou para nós. E você pode pensar, ah, Tiago, mas eu entendo, assim, mas é um pouco difícil, porque eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa calada, eu sou também calado. Mas a gente não fala quando precisa de alguma coisa? Mas a gente não aprende a fazer muitas vezes coisas que não combinam conosco? A gente não aprende a viver, às vezes, precisando fazer coisas que nem sempre a gente gosta? Por quê? Porque elas são necessárias. Aprendi isso muito cedo. Você não faz só o que gosta. Vai fazer porque eu estou dizendo. Você sabe que é assim na vida. Nem sempre se faz só o que gosta. E tem mais. Quando a gente aprende a fazer aquilo que é necessário, a gente acaba gostando. Por quê? Porque a gente começa a ver os bons resultados que aquilo é capaz de produzir para nós. Eu entendo que talvez você seja calado. Eu sou um pouco calado também. Mas, queridos, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Para ser palavra da fé, tem que estar na boca e tem que estar no coração. Nós somos uma igreja da palavra da fé. Esse é o nosso DNA. Nós somos uma igreja da fé. Pode falar mal, pode dizer o que quiser, não tem como a gente fugir. Está na Bíblia e a gente se apegou com isso. Essa é a nossa missão. Se não gostar, paciência. Tem outras possibilidades, tem outras igrejas. Agora, queridos, para estar conosco, é para entrar no ritmo que Deus planejou para nós. Nós somos da fé. A gente crê, por isso fala. E a gente fala e crê mais. E fala mais, e crê mais, e fala mais, e crê mais.
custar, para encorajar você a abrir a sua boca. Queridos, quando nós começarmos a declarar, às vezes eu estou vendo algumas coisas acontecendo na minha vida e eu fico pensando assim, rapaz, eu devia ter declarado mais sobre esse fato. Né? E aí depois eu penso assim, rapaz, mas se eu declarei pouco e aconteceu, imagina se eu declarar de verdade. Por quê? Porque a gente se espanta com o potencial daquilo que Deus deu para nós. É como se a gente fosse lá, acendesse aquela bomba e ficasse bem pertinho. Quando ela dá um tiro, opa, não imaginei que era tão forte assim. Sabe? A gente ainda não assimilou direito o potencial daquilo que Jesus ele conhecia. Foi por isso que ele só não precisa de muita coisa não. Pode ser bem pequenininho. Mas a gente ainda está se acostumando com o potencial dessa ferramenta que Deus colocou para nós. Me perdoe pelo uso da palavra ferramenta, porque muitas vezes a fé ela é entendida como algo que se faz, como uma coisa que se tem na vida, quando na verdade a Bíblia planejou para nós que nós vivêssemos pela fé. Não é hoje, não, eu vou viver minha vida aqui e sexta-feira de noite eu vou ter uma atitude de fé. Não, queridos, não foi essa a vida que Deus planejou para você. Muito embora ele fique contente, e você mesmo vai ficar contente também em ter uma atitude da fé na sexta de noite, Deus planejou para você viver pela fé o dia inteiro. Ele disse, o meu justo, ele vai viver por meio da fé. Aleluia. Não é para adquirir as coisas, não é para ter as coisas, não, queridos. A gente está tão fixado nas coisas que a gente está esquecendo muitas vezes da essência. Não é a coisa, é o estilo, é a vida. Deus te chamou para uma vida de fé. Diga, eu sou da fé. Não, diga com mais convicção. A gente já pregou quase 40 minutos. Dá para você dizer mais forte. Diga, eu sou da fé. Eu sou da fé. Foi isso, queridos, que Deus pensou quando Ele pensou em nós. Foi isso que Deus planejou quando Ele pensou em você. Aleluia. E eu não sei você, mas às vezes a gente parece que se coloca numa situação meio que de refém das coisas. Não, eu estou declarando, mas uma hora vai acontecer. Parece que as coisas é quem resolve quando vão acontecer, e não você resolve o que é que elas têm que fazer. Não é? Quando a Bíblia mostra para nós exemplos de pessoas que parecem que entenderam a realidade da fé de uma forma diferente de nós. Vê só aquela mulher do fluxo de sangue, por exemplo. Ela ouviu falar da fama de Jesus e ela começou a dizer consigo mesma, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. A mulher que disse que tinha uma doença grave, já tinha ficado lisa, porque ela disse que ela ficou padecendo na mão de vários médicos e gastou tudo que possuía. Tinha dinheiro, mas agora já não tinha mais. Não era uma coisinha simples não, era uma questão severa na vida daquela mulher. 12 anos, não são 12 dias. E ela inventou um método novo de receber milagre. Por quê? Porque não foi Jesus que inventou. Jesus ele curava as pessoas, mas a roupa dele ainda não. Não é verdade? E não foi assim não, ela ouviu falar a fama do vestido de Jesus, não. Ela ouviu falar da fama da túnica de Jesus. E ela disse, olha, se eu chegar perto daquela túnica, é uma túnica ungida. Não foi assim que a Bíblia diz. Ela praticamente desenvolveu um método que estava ao alcance dela. Ela disse, talvez, olha, com essa minha situação eu tenha dificuldade de chegar perto de Jesus, mas se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu ficarei curado. Parece, queridos, quando eu leio essa passagem, que essa mulher foi lá e arrancou o milagre que ela precisava. Parece que Jesus nem participou direito. Disse, alguém tocou em mim. Não é verdade? A mulher ela teve uma participação muito mais ativa do que o próprio Jesus. E às vezes a gente está esperando Deus fazer tudo por nós. Quando Deus diz, meu filho, seja criativo, veja o que é que você quer, leia a palavra, estude, olhe para cima, inventa a sua novidade aí, declare, porque ela pode acontecer. A gente não só é tímido para falar, mas a gente é tímido também para idealizar. Às vezes a gente fica só pensando naquilo que já se repetiu. E não tem nada de errado nisso. Mas, queridos, essa mulher mostra para nós um tipo de fé diferente, um tipo de fé inovadora, um tipo de fé desbravadora. Ela mesma foi lá e arrancou o milagre que ela precisava. Qual é o milagre que você está precisando, meu querido, na sua vida? O que é que você tem desejado que aconteça? Ah, Tiago, mas eu não vejo possibilidade disso acontecer, não.
Olha para os exemplos que a Bíblia traz para nós. Olha para Abraão, já de 100 anos. Sara com 90. Às vezes a gente vê uma notícia na internet, né? Fulano foi pai aos 90 anos. Mas quando vai procurar, a menina tinha 20. Ser pai aos 100 anos já é difícil. Agora com uma menininha de 20, pode ser. Agora 90, queridos, era a esposa. Ele estava com 100. Eita, Sua situação está difícil mesmo? Está mais difícil que a de Abraão? Está mais difícil do que essa mulher que passou 12 anos, perdeu todo o patrimônio com uma doença que parecia não ter cura. E ela disse, olha, se eu tão somente... A Bíblia diz que ela falava consigo mesma. O que é que você tem falado consigo mesmo? Não é pensado consigo mesmo, não. A Bíblia usa a palavra falar. O que é que você está dizendo para você mesmo? Rapaz, está difícil, eu não consigo não. Eu não consigo não, é muito para mim. Está ficando pesado, está ficando difícil. Está fora do meu alcance. Eu vou acabar desistindo. O que é que você tem falado para você mesmo? Lembra por onde a gente começou. A fé, ela é a certeza. A gente fala tanto às vezes coisas para a nossa vida que elas se tornam certeza. Mas infelizmente a gente está falando a coisa errada. E aí a gente convive com a certeza de um fato ruim. Pai, eu sabia que ia dar errado. Eu disse. Surpreendente seria se você tivesse um outro resultado, mas esse que você estava confessando. Sabe, queridos, a gente subestima o poder que Deus nos deu por meio das nossas palavras. Sabe, às vezes a gente fica numa celeuma científica tão grande assim, meu Deus, é porque o homem é o único animal racional que pensa. Aí o pessoal, não, mas o cachorro pensa também, porque quando o dono viaja, o cachorro fica triste. Quando o dono diz que não, o cachorro sabe que não. O cachorro pensa também. Vamos acabar com essa história? Quem é que fala na parada? Mas não interessa se o cachorro pensa ou não. Quem é que fala? E se você está pensando que o papagaio também fala, viu? Deus vai ter misericórdia da sua vida. Porque foi somente a nós que Deus deu essa capacidade de declarar. É por isso que nós somos a imagem e semelhança dele. Porque Deus construiu tudo que precisou falando. Aleluia. Aí a gente acha que deve trabalhar, ralar muito, ficar bem caladinho e experimentar uma existência como todo mundo. A gente tem que trabalhar assim. A gente tem que ralar muito. Agora, não faça isso calado não. Porque você está desperdiçando o seu maior potencial. O trabalho, ele é um grande potencial, mas ele é até uma consequência do pecado. A necessidade, a fadiga, essa correria que a gente vive hoje em dia, não é o seu maior potencial. Não ache que você pode construir tudo na vida só com o suor do seu rosto, não. Você pode até construir muita coisa, como a gente vê muita gente que constrói muita coisa aí. Mas se você falar, meu querido, se você liberar esse potencial que Deus já colocou dentro de você, você vai começar a dizer, haja saúde. Não vai dizer o que tem, vai dizer o que quer. Eu não quero doença. Eu estou muito cansado. Eu estou muito cansado. É muito cansativo. É muito difícil. É muito difícil. Não. Haja saúde, haja disposição, haja força. Senhor, obrigado. Todo dia eu me levanto. Você é a força da minha vida. Você nunca me deixa desamparado. Eu sou saudável. O teu Espírito habita dentro de mim e ele vivifica o meu corpo mortal. Embora todo mundo aí esteja envelhecendo, eu estou ficando cada dia mais jovem. Gostou dessa parte, não foi? Paulo diz, embora o meu templo exterior esteja a se corromper, a se desgastar, a se deteriorar, cada dia mais, querido, nós estamos nos aproximando daquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Não esquece, Deus não te chamou para viver
uma vida natural. Deus te chamou para viver uma vida de fé. Ele disse: olha, o meu justo, ele vai viver pela fé. E querido, se você quer uma vida de fé, deixa eu te dar uma notícia boa. Você está no lugar certo, porque o teu vizinho também quer, porque todo mundo aqui quer. A gente está no lugar, a gente está numa igreja que a gente quer ver a manifestação da glória de Deus. Nós estamos numa igreja da fé. Boa notícia, você veio para o lugar certo. Você faz parte dessa igreja. Essa igreja só é uma igreja de fé porque você está aqui nela. A igreja não é essas paredes aqui não, gente. A igreja somos nós. E nós somos uma igreja da fé. Eu quero fazer uma oração para finalizar. Deus, ele tem aberto os nossos olhos. Ele tem chamado a nossa atenção. Ele tem sinalizado. Olha para a palavra. Olha para a palavra. Eu queria que você fechasse seus olhos antes de nós orarmos. Eu queria saber se existe alguém aqui entre nós que não entendeu nada disso que a gente está falando, não sabe o que é fé, não sabe o que é Deus, não sabe o que é igreja, nem faz parte dessa igreja, nunca aceitou Jesus como Senhor da sua vida, mas você está ouvindo essa palavra e você está dizendo: rapaz, eu acho que é interessante essa vida. Essa vida só é possível quando a natureza de Deus ela faz parte do nosso ser. Quando Deus, Ele mesmo, vem habitar dentro de nós. E talvez você esteja pensando: habitar dentro de mim? Sim. Deus, Ele quer habitar no teu coração. Aleluia. Se existe alguém aqui entre nós que nunca aceitou Jesus como Senhor da sua vida e gostaria de fazer hoje à noite, entregar a sua vida para Jesus. Olha, eu quero viver essa vida de fé. Eu quero esse negócio que o Senhor está falando aí. Se você está aí e deseja começar hoje essa caminhada com Deus, sinaliza com a tua mão. Eu quero orar por você, eu quero te dar um abraço. Tem alguém aqui entre nós que não aceitou Jesus ainda? A Bíblia diz que é fácil, é simples, é pela fé, é acreditar no seu coração e falar com a sua boca. Tem alguém entre nós que não aceitou Jesus ainda e gostaria de fazer? Dá um sinalzinho com a tua mão assim. Amém. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Nós somos gratos a você, Pai, por ter acreditado em nós. Nós somos tão gratos a você, Senhor, por acreditar que nós poderíamos viver a plenitude daquilo que a tua palavra nos ensina. Nós não queremos, Pai, nos conformar com esse mundo aí fora, não. A gente não quer estar murmurando o tempo todo, falando coisas negativas, falando daquilo que a gente já tem, falando que está difícil. Nós queremos, Pai, falar como a tua palavra nos ensina e ver acontecendo na tua vida tudo aquilo, na nossa vida, tudo aquilo que você disse que seria possível. Aleluia. Nós não queremos, Pai, viver de qualquer jeito. Nós queremos ser conhecidos aqui nesse lugar, Pai, como o povo da fé, como uma igreja de fé, Senhor, como uma igreja que se fortalece por meio da fé, como uma igreja onde as coisas acontecem, onde a palavra é declarada, onde os resultados eles chegam, onde a doença vai embora, onde a escassez vai embora, onde a provisão ela vem com abundância, onde cada realidade daquela que você planejou para nós, Senhor, ela é vivida com intensidade e com excelência. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda a não ser tão tímidos. Nos ajuda a não ser tão caladinhos. Nos desperta, Espírito Santo. Nos desperta em cada situação, para que a gente possa ter a palavra certa na nossa boca. A palavra da fé. A palavra que está na nossa boca e no nosso coração. Amém. Obrigado, Pai, por nos alcançar a cada dia, por acreditar que nós podemos
podemos avançar a cada dia, que nós podemos melhorar a cada dia, que nós podemos progredir a cada dia. Nós não vamos ficar parados, Senhor. Nós não vamos ficar para trás. Nós não vamos retroceder. Nós somos daqueles que avançam, Pai. E você vai encontrar, Senhor, em nós progresso, avanço, melhora. Obrigado, Pai, por acreditar em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, Deus está nos chamando para um tempo novo. Se você já declarava a palavra, declare mais. Se você não declarava ainda, comece a falar. Ah, Tiago, mas é na igreja, é no fim de semana. Não, querida, é no seu dia a dia, toda hora. Deus está contigo sempre. A palavra diz que Ele nunca te deixaria só, nem um dia sequer. É quando a coisa estiver boa, é quando a coisa estiver ruim, é quando a coisa estiver suave, é quando a coisa apertar. Declara a palavra. Tua vida nunca mais vai ser a mesma. A partir do momento que você se comprometer a dar um novo passo, a subir um novo degrau, nós somos uma igreja da fé.